Candidata, a gente tem visto aí que as últimas pesquisas eleitorais apontam para um segundo turno. Qual a avaliação que a senhora faz deste cenário, desta fotografia? Na verdade, as pesquisas mostram uma situação muito duvidosa, né? Isso é historicamente aqui no estado de Goiás, a gente já teve situações em que as urnas, de fato, desmentiram as pesquisas, né? Mas eu penso que o processo, né, de propaganda na televisão, né, o amadurecimento desse debate tem feito algumas pessoas recuarem nas decisões que já tinham sido anunciadas, nas opções de voto. Agora, uma coisa que chama atenção é a quantidade de pessoas que ainda não decidiram o voto, né? Nós estamos já aí há menos de 20 dias do processo eleitoral e tem um percentual ainda altíssimo de pessoas que não decidiram em quem votar. Até porque as pesquisas elas mostram um recorte muito fragmentado da realidade, né? Então, acho que o caminho para o segundo turno me parece algo evidente aí no... A menos que essas pesquisas estejam erradas, se houver segundo turno, tudo indica que o segundo turno será entre Iris e Marconi. Muito remotamente há a possibilidade de que seja entre Marconi e Vanderlan. Num e no outro cenário, de que forma o PCB se posicionaria? Já nos perguntaram isso, assim, esse projeto que nós estamos discutindo, projeto de desenvolvimento para o estado de Goiás, que pressupõe o poder popular, que são as pessoas de fato decidindo sobre aquilo que é prioridade nas políticas públicas no estado de Goiás, né? E essa construção, isso que nós estamos apontando de construção de uma perspectiva socialista para o estado de Goiás, não é um projeto que vai ser possível de aproximar de nenhum desses projetos que estão com a possibilidade de ir para o segundo turno. Portanto, não há nenhuma possibilidade do PCB se aproximar desses projetos que estão indo para o segundo turno. Ou seja, se as pesquisas forem confirmadas, o segundo turno entre Vanderlan e Marconi, ou Marconi e Iris, o PCB vai se abster, é isso que a senhora quer dizer? Absolutamente, exatamente isso. Não há possibilidade de nenhum tipo de coligação, né, de apoio ao projeto que nós... não há conciliação possível aí entre o que nós estamos defendendo, o que nós estamos apontando de críticas e de necessidade de transformação com esses projetos que têm a maior viabilidade de ir para o segundo turno. Gostaria que a senhora fizesse uma síntese sobre as ações, sendo governadora, na área da educação, saúde e segurança pública. Educação, como eu coloquei agora há pouco, nós estamos defendendo os 10% do PIB, que é uma bandeira histórica dos trabalhadores da educação. Não só aqui no estado de Goiás, como no país inteiro. Há compreensão, né, já bastante estudada, já amadurecida, de que a situação da educação pública no Brasil só pode ser revertida com um aumento considerável de investimento. E o que se pensa, né, enquanto possibilidade de reverter essa situação, são os 10% do PIB. Né? No caso do estado de Goiás, isso faria mais do que triplicar os recursos que nós temos hoje investidos em educação. Dentro desse aumento do PIB é que nós percebemos a viabilidade de garantir salários adequados, justos, o pagamento do piso salarial aos professores e até mais do que isso, porque nós entendemos que é justo, né? Implementação de planos de carreira para funcionários administrativos, a reforma estrutural das escolas. Nós temos no estado de Goiás hoje escolas que são feitas de placa e que pensa-se em desenvolver um projeto pedagógico de formação humana dentro do espaço desse. Né? Falta biblioteca, falta laboratórios de informática, enfim. Esse tipo de melhoria efetiva na educação só se faz com uma dotação orçamentária realmente compatível. Né? Os 10% a gente pensa em investimentos para educação, ciência e tecnologia. Dentro disso nós pensamos 5% do orçamento para o EG, que é também uma bandeira do Fórum, né, do Fórum em defesa da UEG, das discussões em torno da UEG. Nós pensamos que a UEG tem que se tornar uma universidade de fato,
né? Porque a UEG hoje ela são várias instituições que se reuniram, né, lá no governo Marconi, criou-se a Universidade Estadual de Goiás, mas não deu estatuto de universidade, né, que se baseia no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Não é possível dizer que existe uma universidade que não tem dotação orçamentária ou que tem uma dotação orçamentária insignificante, como é o caso da UEG, que não tem autonomia pedagógica, né, que vive submetida aos interesses políticos ligados ao governo do Estado. Então é preciso avançar nessa questão com autonomia para pesquisa, né, com verbas para a FAPEG, possibilidade de fato de autonomia para pesquisa. Nós acreditamos que a UEG ela tem que ser estruturada para a interiorização do ensino superior, de fato, né, mais do que o que ela já possibilita, embora hoje em situação precária, e prioritariamente, né, para pensar educação, segurança, saúde, que foram as questões que você colocou, e outras questões também, que nós não vamos ter tempo para abordar aqui, nós pensamos que é preciso que as políticas públicas no estado de Goiás possibilitem, de fato, a distribuição de riqueza. No caso, e aí ele fala assim, mas a questão da política para o campo no estado de Goiás, ela está dentro de todas essas esferas. Quando a gente pensa a questão da segurança, a questão da violência, a questão da falta de perspectivas e de alternativas para a juventude hoje, que acaba sendo envolvida em outras atividades, como a questão do uso de drogas e essa coisa toda, e está sendo hoje exterminada mesmo, um processo de extermínio da juventude pobre no estado de Goiás, resulta de uma condição social que faz, prioritariamente, né, não só, mas prioritariamente, de uma condição de má distribuição de riquezas no estado de Goiás, da concentração da pobreza nas periferias das grandes cidades, na precarização da situação de vida, né, da condição de vida nas regiões norte e nordeste do estado de Goiás. Então, nós entendemos que o Estado, enquanto política pública, deve priorizar, dar a prioridade absoluta à agricultura familiar, porque nós vimos ao longo desses anos várias pessoas, né, uma quantidade muito grande da população ligada ao trabalho do campo, sendo expulsa do campo e vindo para as cidades grandes, né, juntar e aumentar a população que vive em situação precária nas cidades em função da ausência de condições de produção dessa pequena agricultura no campo. Então nós entendemos que o Estado deve priorizar, e priorizar a pequena agricultura, a agricultura familiar, significa priorizar a soberania alimentar. Hoje, a prioridade do governo é o investimento no agronegócio que produz esse aumento do PIB todo, né, produzindo os commodities para exportação. Então nós entendemos, em função dessa prioridade, a cesta básica de Goiás e de Goiânia é uma das mais caras do país. Semana passada saiu agora no jornal o aumento da cesta básica novamente, aqui em Goiânia, dos aumentos mais significativos, inclusive de um produto que é produzido aqui pelo agronegócio e é objeto de exportação, que é o caso do óleo de soja. Goiás é um dos primeiros no plantio de soja, na produção de óleo, na exportação disso, e o povo goiano paga um dos óleos mais caros do país na sua cesta básica. Então, essa lógica nós entendemos que deve ser alterada. Alterando essa lógica, nós diminuímos também problemas relacionados à segurança, né? No caso da saúde, é preciso também promover um processo de interiorização dos hospitais, das especialidades médicas, porque hoje a política que está em curso é a política da ambulância, né? No interior, os problemas de saúde são tratados colocando o paciente dentro de uma ambulância e trazendo para a região metropolitana. Nós entendemos que é preciso criar, de fato, hospitais e condições de trabalho para os profissionais da saúde, não só os médicos, mas enfermeiros, psicólogos, enfim, né, odontólogos, nas diversas regiões, nas localidades do interior do estado de Goiás. PCB tem proposto, eu vejo no seu programa de televisão, tem falado muito chamado poder popular. Esse poder popular seria um nome novo para o conceito marxista de ditadura do proletariado?
Não, porque, na verdade, a ditadura do proletariado, dentro dessa perspectiva que você está colocando, da historicização aí do marxismo, ele pressupõe um processo revolucionário de tomada de poder, não é? Nós entendemos que a conjuntura política, histórica desse momento não está dada essa possibilidade, até porque a classe trabalhadora não se encontra tão organizada que possibilitaria, de fato, a tomada do poder numa situação como essa, né? Nós estamos falando de organização mesmo, de garantia de espaços de mediação de poder em que a população e que o povo, os trabalhadores, possam de fato tomar decisão. Um exemplo bem simples disso é a questão do Conselho Popular de Transporte, que nós já discutimos. Outra questão, quando nós falamos do Conselho Popular de Cultura, Conselho Popular de Educação, é a possibilidade dos trabalhadores dessas áreas e dos usuários da escola, por exemplo, né, os estudantes, família, de uma forma geral, poderem decidir, por exemplo, sobre o recurso. Nós tivemos o caso agora aqui na prefeitura, aqui no município de Goiânia, da greve dos trabalhadores da educação, e que nós, como professores, pais, estivemos dentro da Câmara Municipal tentando sensibilizar os vereadores para que votasse o aumento dos percentuais da educação no município de Goiânia. E embora se mostrassem sensíveis à questão, né, cada vereador com o qual a gente conversava se mostrava sensível, achava que era isso mesmo, que é necessário mesmo, só que no momento da votação votou contra os trabalhadores e contra o aumento da verba da educação. Nós entendemos, se fosse possível hoje a organização de um plebiscito no município de Goiânia, ou um plebiscito no entorno de Brasília, um plebiscito na região norte do estado, para discutir sobre verba para a educação, nós não temos dúvida que os trabalhadores, os profissionais da educação, priorizariam e garantiriam o aumento dos recursos para a educação. Então, isso é controle popular, isso é poder popular. Que as pessoas possam, de fato, tomar decisões sobre aquelas questões que são fundamentais para a sua vida. De 0 a 10, qual nota a senhora dá para os governos Íris, governo Marconi, governo Alcides e governo Lula? Olha, não está muito fora do 0, não. Eu acho que se dentro dessa perspectiva que nós entendemos o papel do Estado, nenhum desses governos teve avanço de fato. Nós temos visto nesses governos todos que você citou, embora no governo Lula a gente tenha aí um aumento da renda da classe trabalhadora, isso se deu com o pagamento de benefícios assistencialistas e não com condição de autonomia da classe trabalhadora. Então, isso para nós não avança do ponto de vista da autonomia e da possibilidade de construção do poder popular. Então, dentro da perspectiva que nós defendemos, que é uma perspectiva que coloca os trabalhadores de fato para tomarem decisão naquilo que é importante, nós não tivemos avanços significativos em nenhum desses governos que você citou. As considerações finais da candidata. Bom, eu quero agradecer muito, agradecer os internautas que estão aí nos acompanhando, agradecer você, Lessa, agradecer o Elvésio também por esse bate-papo aqui, por esse espaço, e chamar aí os internautas que estão nos ouvindo a se sensibilizarem de fato para um processo eleitoral que nós estamos vendo aí. A compra de votos é algo que corre solto num momento como esse, né? E acaba definindo, de fato, o processo eleitoral. Mas nós entendemos também que é importante eleger candidatos que tenham um compromisso com as lutas sociais, com os movimentos sociais, que tenham um compromisso, de fato, com a classe trabalhadora, que na verdade somos a maior parte da população, né? A classe trabalhadora é a grande maioria e nós temos eleito, ano após ano, os representantes das oligarquias, né? Dos grandes latifúndios. Temos feito a eleição garantindo a vitória daqueles que não nos representam, né? E aí, nesse particular, eu quero chamar a atenção para a candidatura do meu camarada Fernando Viana para o governo, para a Assembleia Legislativa, né, candidato a deputado estadual, que está na luta do transporte coletivo aqui na região metropolitana e que é uma pessoa que está, de fato, vinculada aos movimentos sociais em toda a sua trajetória, né, movimento de educação popular, movimento de cultura popular. Chamar os internautas para observarem com atenção
e discernir de fato entre as propostas que estão colocadas e analisarem no sentido de que a gente possa de fato eleger pessoas que estão vinculadas às lutas da classe trabalhadora. Obrigado, candidata. Obrigado, Eu que Elvésio. agradeço. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.